Fala galera, aqui é o Glauco e eu vou resolver com vocês essa questão. É uma questão de colisões aí, né, envolvendo quantidade de movimento e colisões. Opa, beleza? Então vamos lá. Aqui, dando um zoom aí para a gente poder enxergar melhor. Diz o seguinte: foi realizada uma perícia técnica de um acidente de trânsito em que um carro colidiu com uma van em um cruzamento a 90 graus, né? Quer dizer, numa esquina, né? Como esquematizado na figura. A van tem massa 2 vezes maior que a do carro. Então, aqui no desenho, pessoal, você tem o carro. Eu vou dizer que a massa do carro é M e a massa da van é 2M, certo? Já que a van tem uma massa o dobro da massa do carro. Depois da colisão, os dois veículos permaneceram grudados um ao outro. Então, a massa do conjunto aqui é M mais 2M, que vai ser quanto? 3M, certo? Certo. E deslocam-se a um ângulo de 45 graus com a direção de suas velocidades iniciais. Ok. Um radar mediu o módulo da velocidade da van imediatamente antes da colisão e encontrou que a velocidade da van era de 40 km por hora. Ok. 40 km por hora era o módulo da velocidade da van antes da colisão. Qual é o módulo da velocidade do carro em quilômetros por hora, imediatamente antes da colisão? Então, o que vai acontecer aqui? Na verdade, essa questão ela é uma questão de soma de quantidade de movimento. Você tem o carro com uma quantidade de movimento, que é massa, quantidade de movimento do carro, massa do carro vezes a velocidade do carro, certo? Que eu não sei quanto é, que é o que eu quero descobrir. Quantidade de movimento da van, massa da van, 2M, né, no caso. A massa da van, 2M, vezes a velocidade da van, que é 40. Não preciso converter para metro por segundo, não, porque eu não vou usar nenhuma constante. Tá aqui. Então, essa quantidade de movimento da van vai dar 80M. E a quantidade de movimento do carro é M vezes VC, que é a velocidade do carro. Aí, os dois vão sair juntos para cá, né? Nessa direção aqui, formando 45 graus aqui, ó, um com o outro. E aí, o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que eu vou fazer aqui, na verdade, a soma de vetores. Para que essa soma gere esse ângulo aqui de 45 graus nesse cara aqui, para que esse ângulo seja 45 graus, é necessário que esse vetor quantidade de movimento e esse vetor quantidade de movimento sejam iguais. Como é que eu vou saber disso? Bom, deixa eu desenhar aqui. Aqui eu tenho a quantidade de movimento do carro, aqui eu tenho a quantidade de movimento da van, né? Coloquei aqui os dois, do carro e da van. Aqui, quantidade de movimento do carro. Aqui, quantidade de movimento da van. E os dois juntos aqui, vai dar quanto? Vai sair para cá com 45 graus aqui, formando um ângulo aqui de 45 graus. Aí, nesse caso, o que eu vou fazer, né? Para que eu obtenha esse ângulo de 45 graus, a tangente de 45 é 1. Se você observar, esse aqui é o valor da quantidade de movimento da van. Esse valor da quantidade de movimento da van pode ser colocado aqui, tá vendo? Quantidade de movimento da van. E aí, fazendo aqui a conexão, a tangente de 45 graus é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? QV. Quem é o cateto adjacente? QC. Quem é a tangente de 45? É 1. QV sobre QC. Portanto, fazendo mesmo pelos extremos, em módulo, a quantidade de movimento da van é igual à quantidade de movimento do carro. Quem era a quantidade de movimento da van? Aí eu vou fazer aqui, Quantidade de movimento da van era a massa, 2M, né, que eu já tinha feito aqui, 2M vezes 40. E quem é a quantidade de movimento do carro? A do carro já tinha feito aqui, M vezes a velocidade do carro. Aí agora o que é que eu faço? Corto M com M e a velocidade do carro fica sendo 2 vezes 40. Portanto, a velocidade do carro é de quanto? 80 km por hora. Para que isso daí aconteça. Km por hora. Fica apertadinho aí, né? Aqui, 80 km por hora. Para que isso aconteça, essa deve ser a velocidade do carro. 80 km por hora, a alternativa correta é a letra E. Beleza? Glauco, teria outra forma de fazer? Bom, teria várias outras formas de fazer, mas como ele pediu a velocidade do carro imediatamente antes da colisão,
essa velocidade aqui, ele não pediu nada, ele deu esse valor aqui, ó, essas informações aqui, ó, mas ele não pediu nada do que aconteceu depois da colisão. Pediu de antes, então eu só fiz que a soma das quantidades antes tinha que ser igual à soma das quantidades depois, obedecendo esse ângulo de 45 graus, a quantidade de movimento então do carro e da van tem que ser a mesma. Se a massa da van é o dobro da massa do carro, a velocidade do carro é o dobro da velocidade da van, o dobro de 40 é 80, beleza? Então basicamente é isso. Esse assunto, para quem já estudou, ele não é tão difícil, mas é difícil você ter estudado, né? Conservação da quantidade de movimento vetorial, né? Esse é o nome do assunto e é talvez por isso que é tão complicado. Envolve um pouco de trigonometria. Não é uma questão fácil, né? Não é uma questão fácil. Ele tem questões que são realmente exigentes, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu e até a próxima.